E vamos falar sobre as volta às aulas. Você fala, Fábio, mas não é cedo para falar disso, não? Não. Muitos dos alunos começam agora já no mês de janeiro as aulas, não é? O que fazer, gente, para economizar naquela lista assim, ó, interminável que você recebe de material escolar? Para isso, eu estou recebendo aqui uma consultora financeira. Precisa levantar. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, Lilian Cesaroni. Aliás, eu estava vendo aqui a sua certificação, a sua ficha aqui, e você é formada em Administração de Empresas pela FEI-Exam, pós-graduada em Finanças pelo Mackenzie, certificada pela Kemp, é isso? Isso, coeficiente empreendedor. É uma ferramenta para os empreendedores saber se eles estão indo no caminho certo, se eles precisam mudar alguma coisa, para melhorar o caminho do empreendedor. Bom, então você é a pessoa indicada para nos ajudar nesse começo de ano, porque, olha, eu li alguma coisa que realmente me deixou muito, muito preocupado. A diferença de preços de material escolar entre uma loja e outra, numa lista, por exemplo, pode chegar a incríveis, pasmem, em Brasil, 354%. Por que, Lilian, essa diferença tão gigantesca? Na realidade, uma grande parte dos materiais escolares tem muita coisa importada e tem muita coisa que vem... Os que são importados, eles, dependendo de onde vai ser o local de venda, então muda o preço. Em São Paulo mesmo, na região de São Paulo, dependendo da região que você vai, Zona Norte, Zona Sul é um preço, Zona Norte é outro, Zona Leste é um outro valor. Então, na própria São Paulo, se você fizer uma pesquisa, que eu sempre recomendo, faça pesquisa de preço. Vá atrás, consulte, porque sempre, às vezes, você compra um material de marca, um caderno com aquela marca tal, mas será que um outro caderno que não tem aquela marca também não tem o mesmo efeito? Só porque, de repente, ele tem uma capa mais bonitinha, mas o efeito é o mesmo, né? Então, às vezes, marca também puxa o preço para cima. Então, vamos trabalhar mais no básico, vamos começar a trabalhar, entender e pesquisar, que a gente realmente não precisa usar muita marca. A gente precisa economizar, né? Estamos em tempos difíceis. Né? Aliás, eu ouvi dizer assim, não sei se é verdade, né? Falar assim, olha, não leva o filho ou a filha para comprar, porque sempre vai querer alguma coisa de marca, e aí acaba pagando mais caro, é verdade? Mas o filho, se você educa seu filho com uma consciência financeira, com a família, o filho até é interessante, para ele começar a entender desde pequeno o que pode e o que não pode. Então, é interessante levar a criança. Eu até falo, faço uma brincadeira assim, você vai levar seu filho? Então, dá um cofrinho para ele também. Olha, porque no ano que vem, com esse cofrinho, ele vai poder comprar o caderno que ele quer, a canetinha que ele quer, no limite em que ele possui. Ele já começa a entender e ter a consciência financeira desde pequeno. E é muito interessante. Olha só, eu tenho um dado aqui da Associação Brasileira de Fabricantes e Importadoras de Artigos Escolares e de Escritório, que diz que os reajustes dos preços dos produtos de material escolar ficaram entre 5% e 8%, ou seja, bem acima da inflação oficial do ano passado, que foi de 2,95%. E os preços dos cadernos, por exemplo, subiram 4,32% em relação ao ano passado. Qual que é a situação desse ano de 2018? Esse aumento do preço dos materiais escolares pode ser absorvido pela população? Olha, a correção pela inflação foi de 2,85%, então vai depender muito da economia que a família faz. Qual é a forma? Para você compensar essa inflação alta, você tem que ter uma receita que compensa a inflação que você tem. Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos. Será que não está na hora de passar um livro que um estudou para o outro e foi passando para o outro? Por quê? Você pode usar o livro. Apaga, passa um branquinho, não tem problema nenhum, porque é uma forma de você começar a economizar e acabar um pouco com a inflação. Então, quando você reutiliza um material escolar, na medida do possível, em bom estado de conservação e como a escola aceitando, você pode ir num brechó, você pode de livros, então você consegue economizar e tentar, pelo menos, compensar essa inflação alta dos livros e dos cadernos. Caderno não dá, porque caderno todo mundo usa. Aí acaba, inutilizando.
Ô, Lilian, eu queria fazer uma pergunta aqui a respeito da responsabilidade de determinados materiais que são colocados na lista. A gente recebe uma lista absolutamente e incrivelmente grande, né, das escolas. Quais são os de responsabilidade exclusiva dos alunos e outros que são de responsabilidade da escola? Como que eu diferencio e consigo identificar aqueles que estão sendo pedidos e que são proibidos por lei? É o seguinte, quando você recebe a lista de material escolar, você vai verificar ali que tudo que é pedagógico é do aluno e a família tem que comprar. Caderno, livro, lápis, borracha, caneta, canetinha e algum material que seja referente ao curso em que o aluno está indo fazer. Material de uso administrativo e material de uso comum da escola já está na mensalidade. Então, quando você paga a mensalidade, você está pagando os de uso comum e os de uso pedagógico, os de materiais administrativos. Quais são? Área comum, papel higiênico, que muitas escolas estavam pedindo, saquinhos, que não tem sentido, grampeador, grampo, clips. A criança não usa isso. Quem usa? É a parte administrativa. Então, plástico, saquinho plástico, a criança não vai usar isso. Quem está usando é a parte administrativa. Então, vassoura, né? Então, alguns pano, alguma coisa que está fora da parte pedagógica. Então, tem que analisar e conferir direitinho o que está embutido ali. Porque o que é parte administrativa e o que é parte comum, você já está pagando na mensalidade. E isso, o PROCON, ele informa para você, você pode entrar no site do PROCON e você vai ver direitinho quais são a lista de materiais que podem e não podem ser inclusos. Eu tenho aqui 60 itens que foram selecionados pela produção. Por exemplo, vou dar alguns, claro, não vou dar todos. Álcool, água mineral, agenda escolar específica da escola não pode. Não pode. Não pode pedir. Não pode. Mas, por exemplo, a minha filha estuda numa escola em que é obrigatório comprar agenda escolar. Mas por quê? Proibido. Na mensalidade já não está lá? É proibido? Ah, olha só. Algodão, balde de praia. Balde de praia. O que uma criança aqui em São Paulo vai usar um balde de praia? Balões, barbante, bastão de cola quente, bolas de sopro, botões, canetas para lousa. Não pode, isso aí é administrativo. Os balões, desculpa, cortei. Não, pode falar. Os balões, de repente, a criança durante o ano vai ter uma festa, vai ter algo, mas não tem que cobrar ali na hora de material. Vai ser quando tiver a festa, de repente nem tem a festa lá na frente. Então tem que tomar muito cuidado. O Tiago está aqui na minha orelha me falando de alguns que são interessantes aqui. Por exemplo, marcador para retroprojetor. Eles identificaram aqui uns interessantes. Quer ver mais um aqui interessante? Pregador de roupas. Pregador de roupas, gente. Né? Quer dizer... Aí... Mas sabe o que eles pedem pregador? As crianças vão fazer trabalho de artes. Tá. Então eles usam, desmonta o pregador, faz um brinquedo, algo diferente. Mas isso... A criança não vai usar, não tem que pôr, não tem que pôr no material, só quando for usar. Tá. São proibidos, inclusive, por força de lei, não é? Exatamente. Para ter um uso comum, ele pode tanto usar para a criança fazer o trabalho, como ela pode usar na escola. Tá. Entendeu? Eu queria fazer uma pergunta a respeito de coletividade, já que estamos falando assim de itens de uso coletivo. Pessoas que têm, por exemplo, crianças na mesma faixa etária, estão na mesma série. É interessante, por exemplo, se juntarem para compararem mais, por exemplo, os itens que são primordiais, pedagógicos, comprar, ao invés de um livro, 5, 10 livros juntos para tentar reduzir esse valor? Olha, é interessante... Vamos supor, quem mora em condomínio, vamos dar alguns exemplos que fica mais fácil para identificar. Tá. Quem mora em condomínio tem uma ou duas torres. O que muita gente está fazendo, o que pode ser feito hoje? Você verifica nas suas redondezas quais são as livrarias que vendem, que tem. Faz uma feira de produtos escolares no seu condomínio. O que vai acontecer? Você não vai perder tempo com gasolina, com estacionamento, que vai ser só você sair do prédio, ir na feira escolar e vai estar todo mundo do condomínio com o mesmo senso comum. O que é? Cadernos e livros. Tá. Procure uma livraria ou uma papelaria que faça essa feira, uma ou duas.
todo mundo vai lá, todo mundo sai ganhando. Por quê? Ele vai fazer um preço melhor porque sabe, porque ali vão todos comprar. É a necessidade. Então, você está na feira, você fica tranquilo, você não tem um desgaste de sair do seu lugar e ir para outro. E outra forma também, você reunir, são 3 alunos, todos da mesma série, chamar os pais, escuta, é o seguinte, a gente pode consultar pela internet os lugares onde vende livro por atacado ou um volume maior a preços mais em conta. Você faz uma relação, você monta quais são os itens que vocês precisam e a quantidade, e você nem precisa sair de casa, se deslocar, pagar estacionamento para ficar andando de loja em loja. Pelo site. Entra no site, vem na internet e já começa a fazer ali o seu pedido, passar para as várias livrarias, várias papelarias. Você faz essa forma, faz uma listinha. Tudo tem que ter uma listinha, tem que ser bem organizado. E você vai passando para todas as livrarias e as papelarias que você está precisando. Aquele que te dá um preço melhor, você fala, à vista, tem desconto? Além de conseguir um preço no total do atacado, você ainda consegue um desconto se for pagamento à vista ou em dinheiro. Interessante. Olha, tem uma telespectadora aqui, a Simone, de São Paulo, ela está falando da reciclagem. Ela diz que, no caso onde a filha dela estuda, existe um pool, vamos dizer assim, de pessoas que recebem, acolhem a doação de livros antigos, que é o que você falou agora há pouco, e essas doações, elas são reaproveitadas para as turmas seguintes. Isso é possível fazer? É possível. É uma solução, seria uma das soluções? É uma solução perfeita, porque além de você trabalhar na economia sua, do bolso, você ainda trabalha na economia do papel, né? As livrarias, de repente, vão falar assim, não, então não vou vender mais livro. Não é isso. A gente tem que aprender que aquele livro, sendo bem usado, sendo bem estruturado, limpo, organizado, ele vai valer para o outro que está precisando. Não é porque você usou, de repente, a criança tem um livro de 500 folhas, ela só usou 200 no ano inteiro. E o resto? Outra pessoa pode usar. Então, ele está um livro em bom estado. Um livro em bom estado, ele é perfeito e ele dura bastante. Verdade. Você vai passando de um para o outro, vai passando de um para o outro. Não tem problema nenhum. Até para as pessoas que não têm condições, Exato. né? Muitas das vezes. É só um problema ótimo. que a pessoa tem que olhar, que é o seguinte, às vezes a versão não é a que está sendo aplicada na escola. Tá. Então, acredito que de um ano para o outro não tem muita diferença, mas a partir de 2, 3 anos é bom sempre dar uma olhada se não mudou algum capítulo, se não teve alguma diferença. Caso contrário, vale a pena fazer essa reciclagem de livros. Ô Lilian, você falou a respeito de se escolher bem o local e, de repente, fazer uma pesquisa mais apurada e se encontrar alguém que tenha um preço menor, até com pagamento à vista, que se faça a compra ali. A escola ela pode exigir que seja comprado aquele material num determinado site ou numa determinada loja ou não? Ela pode, desde que tenha uma vantagem para os pais dos alunos. Porque a escola me passou que no site, eu só compro naquele site por causa disso, disso, disso. O material é bom, papapá. Mas eu descobri que o mesmo material numa loja é mais barato. Então, eu não posso ficar preso àquele site porque a escola pediu, sendo que do outro lado ali é mais barato. Tá. Então, ela não pode obrigar a fazer isso. Ela pode chegar e passar, olha, existem 3 lugares, nunca um lugar só a escola tem que te passar. Ela tem que te passar 3, sempre 3, para ver qual é que te encaixa no seu bolso. É porque normalmente nós temos aquelas escolas que já tem uma papelaria lá dentro. Mas precisa ver se o preço fora... Praticado, né? O preço praticado é o mesmo de fora. Tá. Porque às vezes o preço lá dentro, pela comodidade, é mais caro. Mas eu tenho que ter essa opção. Para mim tem que ser 2 coisas. Olha, na escola, se você comprar aqui, você vai pagar X por causa disso, disso, disso. Mas a escola tem que te dar a escolha de chegar lá e falar assim, não, você pode ir na outra ali também que vai ser aceito. Você não pode ficar preso... Não pode obrigar, não. É isso, né? De jeito nenhum. Entendi. Falar um pouquinho sobre a questão dos uniformes. Isso. É verdade que a mudança do modelo não pode acontecer antes de 5 anos? Olha, eu realmente, antes de 5 anos, eu não tenho conhecimento. É interessante procurar no PROCON. Um exemplo, vai. Agora, muda a logo. Porque assim, da o uniforme, a escola, é o timbre da escola. Como a gente pode dizer, a marca da escola. E é a segurança do aluno também.
Porque quando ele está com o uniforme, a escola tem condições de saber se acontece alguma coisa. Ele pode colocar um preço absurdo? Não, ele tem que colocar um preço mediano. E ele tem que mostrar para os pais que o preço dele não é tão caro quanto o que está lá fora. Porque, vamos supor, o seu filho foi lá e o uniforme vai ficar R$1.000, estou chutando, R$1.000. Só que o mesmo uniforme, você tem uma costureira, você tem uma empresa, que ela pode fazer por R$850. Você reúne uma comissão, conversa na escola. Para que todos sejam beneficiados, Para que todos sejam beneficiados. O uniforme, ela pode exigir o uniforme é dela porque ela tem o custo de fazer, ela teve o custo da elaboração do logotipo, do bordado, de tudo isso daí. Então, o uniforme, realmente, a escola, você tem que comprar na escola, ou onde ela indicar, porque é algo específico, mas que não seja abusivo. Quer dizer, tem que se ter um parâmetro para que... Tudo que se faz tem que ter o bom senso. Tá. Né? Eu acho que tem que tomar muito cuidado e sempre procurar o PROCON. O PROCON ajuda, ele informa tudo que pode ser mudado ou não referente à escola. Sobre livros, o aluno que não tem condições e que não tem essas opções que nós demos aqui, mas não tem condições, por exemplo, de adquirir um livro. Ele tem alguém que ele conhece que comprou aquele livro e ele tem condições, por exemplo, de tirar cópias desse livro. Ele pode utilizar as cópias para estudar ou não? Então, aí é um processo complicado. Você pode tirar desde que você não vá vender. Você para pode uso utilizar próprio? Só para uso próprio. Tá. Por quê? São duas pessoas, são dois alunos que estão usando, olha, eu vou comprar um livro para os dois. Mas você tem que tomar muito cuidado com os direitos autorais. Então, quando se faz um livro, tem o direito autoral sobre aquele livro. Se você tira uma cópia para uso porque você precisava daquela página, você precisa daquilo, tudo bem, é uma coisa. Mas você não pode vender e revender e ir passando. Então, no máximo, se possível, não tirar, mas se for no máximo uma cópia. E mesmo assim, você tem que fazer umas coisas bem feito para não comprovar que você está revendendo, porque não pode. As empresas, as copiadoras também têm que tomar esse cuidado, né? Para não estar comercializando algo ilegal, né? Exatamente. Tá. Porque senão, então é mais fácil você tirar a cópia, baixar na internet. Pois é, não, eu ia falar sobre isso também, porque, na verdade, hoje tem muitas pessoas que acham as cópias na internet. Exato. Se ela está liberada na internet, é uso. É uso. Se é cópia livre. Tá. Então, vamos supor que você tem um livro que é cópia livre, ele vai aparecer lá, cópia livre e tal. Então, você pode imprimir e usar o livro. Como hoje também está tudo muito mais fácil, às vezes a pessoa usa no celular o livro, ele baixa o livro no celular e não precisa imprimir. Todo mundo tem celular. Hoje nós temos essa opção, né, Lilian? Não tem jeito. Olha, a Rosângela de São Lourenço, São Paulo, está falando assim, Fábio, eu tenho uma dúvida para a Lilian com relação ao material escolar solicitado pelo colégio do meu filho. Ele está cursando o 9º ano e eles pediram 2 caixas de papel A4 e também 200 copos descartáveis para água. A escola pode solicitar esse tipo de material? Achei a quantidade bem abusiva. Olha, não sei por que a escola pediu, mas que é abusivo é. Principalmente porque copo descartável você não pode pedir, não é material pedagógico. Tá. É de uso comum. Deve ser para beber água ou alguma coisa lá, isso é proibido. E as 2 caixas de A4? Impossível também, não pode. É no máximo uma resma, 500 folhas. E mesmo assim sobra, né? Porque 500 folhas são 365 dias no ano, são 22 dias úteis no mês, agora com esse ano com um monte de feriado, vai usar muito menos, né? Não é, mas é que a gente vê, às vezes a gente analisa bem, a gente fica com dó, às vezes, da escola. Fala assim, não criança usa bastante, não sei o quê, e acaba cedendo a isso. Mas tem um limite também para isso, não? É uma resma, são 500 folhas, é uma resma por aluno. Tá. Agora, os copos, você imagina quantos alunos tem na escola? 1.000 alunos, 500 alunos? Se cada um levar quantos copos? 20? 200 copos descartáveis. Dias úteis só? Imagina para levar copos descartáveis. Absurdo, não, isso né? é absurdo, isso realmente não pode. Olha, tem uma pessoa que não se identificou aqui, mas enviou uma pergunta muito interessante. Vocês falaram sobre a agenda escolar comprada na própria escola. Se for escola do setor público, o setor público não tem as mensalidades que vocês mencionaram.
Como é que fica essa situação? Bom, a agenda, o PROCON tem que verificar com o PROCON, realmente ele não faz pode. parte, não pode. Mas precisa ver o que foi negociado, entrar em comum acordo com a escola. Se é uma agenda simples, não é uma agenda elaborada, toda é questão de sentar e entender. Todo mundo tem dinheiro para comprar? Precisa ver isso. Será que todos vão comprar aquela agenda? Então precisa ver isso. Falta daí. um pouco assim, de senso, né? de senso para que Prático. todos sejam beneficiados. Exatamente. Olha, tem uma pergunta a esse respeito. Também a pessoa não se identificou. Coloquem o nome e a cidade de onde vocês estão falando aqui na mensagem, tá? Diz assim, Fábio, pergunta para a Lilian se não seria hora das escolas utilizarem os famosos e-books, né, os livros digitais, a fim de baratear o custo dos livros e também ajudarem o nosso meio ambiente. Olha aí, mais uma conscientização. Exatamente, pode ser, mas precisa verificar direitinho que nem todos os livros você consegue fazer via e-book, né? Então precisa tomar muito cuidado, porque você vai ter o custo de baixar esse livro também. Porque quando você começa a baixar livros didáticos, tem uma cobrança. Precisa verificar isso também. Então, tudo tem custo, né? Assim, então, tem que verificar direitinho o que vale a pena. Sempre sentar, entender e conversar. Eu acho que o principal mesmo é a consciência financeira nas crianças. E que toda vez, todo ano em que você vai comprar material, ensinar o seu filho sobre o custo do dinheiro. Então, no começo do ano, que vale a pena, dá um cofrinho para o seu filho esse ano. Para ensiná-lo, né? Para ensiná-lo a guardar dinheiro durante o ano. No final do ano, quando for comprar material, se ele quiser comprar o livrinho dele, já nós temos 30 segundos para entregar o programa, mas eu quero fazer essa pergunta que é interessante. O Sérgio pergunta se tem que ter alguma certificação do Inmetro nos materiais escolares. Tem que ter certificação? Depende do material. Se for para as crianças, se for para as crianças, lúdicos, né? Tem que ter, depende do material. Todos tem que ter, lápis tem que ter, porque se quebra, tem que ter materiais com alguns selos, o Inmetro principalmente. Se uma criança machuca, quebra, você vai usar o lápis, você compra uns lápis Xing Ling. Ele não dura um dia, né? Ele vai usando, vai quebrando, ele vai usando, vai quebrando. Então tem que tomar cuidado com o tipo de material que você está comprando. Lilian Cesaroni, muito obrigado pela sua presença. Foi um papo muito agradável.